Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de novembro. Iniciando pelo mercado americano, os dados foram positivos, no mês de novembro. O mercado de trabalho, principalmente, a taxa de desemprego se manteve no patamar de 5%, é o nível mais baixo desde fevereiro de 2008. Aliado a isso, as famílias estão menos alavancadas, e os bancos melhores capitalizados. Estimativas de analista mostram que a economia americana deve crescer perto de 2% em 2015 e próximo de 2,5% em 2016. O fator que pode atrapalhar esse cenário de crescimento, é o arrefecimento da demanda global. O Fed já mencionou isso em outras reuniões, e se mostrou um pouco preocupado com esse arrefecimento um pouco além do que eles esperavam. Apesar dessa cautela, devido a essas incertezas do cenário externo, o Fed em tudo indica que ele deve subir a taxa mesmo no mês de dezembro, Ele vem repetindo algumas frases aí nos últimos comunicados que leva a crer, até mencionando o mercado de trabalho que novamente retomou o crescimento. Então tudo indica que ele deve retomar gradualmente, claro, a elevação da taxa de juros a partir do mês de dezembro. Na China, os dados de atividade mostraram os primeiros sinais de estabilização econômica. Eu já vinha repetindo isso nas outras apresentações, Era uma preocupação muito grande o mercado chinês. O mercado chinês ainda não tinha dado um sinal de estabilização, mas no mês de novembro mostrou, os números mostraram que parece que a economia parou, de sofrer aí com a desaceleração. No cenário local, a inflação continua pressionada, No curto prazo, os reajustes residuais de preços administrados, pressões no preço dos alimentos, têm pressionado o IPCA, no qual deve fechar o ano acima de 10%, acima de 2 dígitos, já mencionei isso no vídeo anterior, do mês passado. Para 2016, os analistas trabalham com uma inflação um pouco menor do que 2015, até devido a todos esses efeitos defasados aí da política monetária, O Banco Central vem subindo taxa de juros e isso vai refletir nos preços. Ainda não refletiu em 2015, mas deve refletir agora em 2016. E também a gente tem um enfraquecimento do mercado de trabalho. Isso deve também contribuir para que a inflação volte para os patamares de 6,5%, perto de 6, 6,5%. Tá? A expectativa de inflação teve uma alta significativa ao longo desse último mês. O fato até que levou o Banco Central a endurecer um pouco o tom na última reunião, na última reunião do cupom. A votação não foi unânime na manutenção da taxa de juros, e isso abriu um alerta para o mercado de que ele pode voltar a subir a taxa Selic no início de 2016. A situação fiscal permanece bem complicada, sem o apoio do Congresso nas votações necessárias para o andamento do ajuste fiscal, fica muito difícil de reverter essa situação, e isso deve gerar consequências adversas sobre o endividamento e o rate soberano. É certo que o Brasil deve sofrer um novo ajuste, até por essa nova paralisação do Congresso em cima desse pedido de impeachment. Então isso deve refletir negativamente para as agências de risco. Indo para os investimentos, o plano BD fechou o mês com uma rentabilidade de 1,29%, contra uma meta de 1,54%. No ano, ele acumulou um retorno de 14,51%, contra uma meta de 15,76%. O destaque no mês foi o segmento de estruturados, com um retorno de 1,94%. Ao longo do ano, o que vem nos prejudicando no atingimento da meta é o descolamento do INPC, do índice INPC, em relação ao IPCA. O INPC é o índice que corrige a nossa meta atuarial e o IPCA é o índice que corrige os nossos investimentos, os investimentos em renda fixa, que é mais de 85% do plano, no plano BD. Ao longo do ano, o INPC acumula uma variação de 10,28% contra um IPCA de 9,62%. Esse descolamento é o que vem nos prejudicando nos impedindo de bater a meta do plano BD. No plano CV, os investimentos fecharam com retorno de 1,29% no mês,
contra uma meta de 1,44%. No ano, o plano acumula um retorno de 14,91%, contra uma meta de 15,06%. O destaque foi o segmento de estruturados, com um retorno de 1,51% no mês.